quais os tipos de licenças ambientais e quais as suas principais funções, né? Essas são as licenças ambientais que vocês vão tirar nos próximos 3 meses. Não estou falando que vocês vão tirar todas, mas uma delas, se você fechar um trabalho com alguma delas, você vai trabalhar, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso leque de opções aqui e eu vou soltar de cara, né, essas 3 primeiras aqui, porque elas são o que a gente chama de licença. Ela é no sistema de licenciamento ambiental do nosso país, nós temos um licenciamento chamado trifásico, ou seja, 3 fases, né? Podemos até fazer isso daqui, ó. Podemos até jogar como se fosse uma... Aqui, ó. Vamos jogar aqui assim, porque quem sabe faz ao vivo, né? E a gente vai alterando aqui, vai ajustando a aula, porque assim vai ficar mais trifásico, né? Trifásico, tem um acento aqui, maravilha, né? Então, nesse sistema trifásico, tá? Agora eu vou tirar um pouquinho de zoom só para vocês verem aqui essas 3 palavrinhas aqui, né? Significa que nós temos 3 fases, ou seja, nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Para todo e qualquer empreendimento que vai ser licenciado, eu vou licenciar pelo sistema de licenciamento trifásico, Joaquim? Não. Para que serve o licenciamento trifásico no nosso país? Para o órgão ambiental ter o mínimo de controle entre as fases. Se ele entende que aquele empreendimento tem o potencial de poluição, de degradação, de causar algum tipo de impacto ambiental e que estes impactos devem ocorrer gradativamente e que para ele ter certeza de que ele está fazendo o papel dele, ele acha que tem que ser uma coisa de cada vez. Primeiro você apresenta os teus estudos, primeiro você apresenta os teus projetos. Se você tiver com os estudos ok, eu te emito a primeira licença, depois você tem que desenvolver o teu projeto básico ambiental, aí sim você vai ter uma licença de instalação. Daí você constrói, mas se você acabar a tua construção e não fez as condicionantes, não atendeu todas as condicionantes, eu não deixo você começar a operar o empreendimento. Percebe? Eu não dou a licença de operação. O órgão ambiental, neste caso, tem o controle da situação das fases do licenciamento ambiental. Isso é muito importante entender que se eu estou trabalhando com licenciamento trifásico, é muito provável que o órgão ambiental entendeu que aquele empreendimento tem um potencial de impacto já considerável, a ponto dele ter que esperar para emitir as licenças por partes, tá? Isso é importante de ficar claro. Se você foi chamado por uma empresa de engenharia, né, para tirar a licença de um empreendimento, e você se depara que as características daquele empreendimento vão se enquadrar em um estudo que vai tirar essas 3 licenças, você já está num nível de impacto um pouco acima, né, um pouco elevado já, o que é uma ótima coisa, porque é um trabalho bem desafiador, né? Quem está começando, é muito provável que nas primeiras licenças, nos seus primeiros trabalhos, não vá começar pelo sistema de licenciamento trifásico, porque geralmente já tem que ter uma certa experiência, são projetos que vão demandar recursos um pouco maiores, né? Mas nada impede disso acontecer, tá? Isso não tem impedimento, é pura questão de mercado. É bem possível que você trabalhe com licenciamentos no início, mais simplificados. A gente já vai chegar lá. Mas o que eu quero dizer aqui que tem uma grande oportunidade? Todas as licenças, depois vocês vão ter que dar uma olhadinha na resolução, vou colocar aqui para que vocês possam saber do que eu estou falando, né? Resolução CONAMA 237 de 97, tá? Essa resolução aqui que vai tratar das questões relacionadas às licenças, aos prazos. Hoje em dia está em vigor, está em trâmite uma mudança na legislação com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental,
que, quando ela for aprovada pelo Senado, ainda vai ter que ser aprovada novamente pela Câmara dos Deputados, daí vai ter que ser sancionado pelo presidente, ela vai passar a sobrepor e valer, e a resolução CONAMA 237 daí não vai valer mais. Até lá, é ela que vale a lei maior, né, de licenciamento ambiental no nosso país. Daí vocês vão ver lá as, né, durações, a LP pode durar de tanto a tantos anos, não precisa decorar, não precisa, essa informação você não precisa decorar, não precisa saber, né, só tenha rápido acesso na sua mão, né, caso você precise, porque cada órgão ambiental pode emitir o prazo de validade de acordo com o cronograma da obra, né? Então, se a obra vai demorar lá 3 anos para implantar e você apresenta esse cronograma, ele vai te emitir uma licença de instalação com validade de 3 anos ou de 4 anos, sendo que ela poderia ser até mais, né? Então, a oportunidade que eu quero dizer aqui é que as licenças têm validade, elas têm prazo de validade, né? E se eu fizer uma prospecção pelas empresas que têm licenças de operação, eu tenho uma oportunidade de trabalho aqui, que é o trabalho de renovação da licença de operação. Tá? Então, entendendo que essas 3 licenças fazem parte de uma sequência de etapas, que a licença prévia, ela só é uma licença que autoriza a viabilidade ambiental do empreendimento e as questões locacionais, quer dizer, a localidade daquele empreendimento está autorizada quando o empreendimento tem a licença prévia na mão, né? Antes da licença prévia ser emitida, o empreendedor teve que protocolar uma série de estudos, uma série de documentos para que o órgão analisasse e falasse: dessa forma como você está propondo, é viável esse empreendimento. Esse lugar que você está propondo é viável também. Mas, no estudo, o empreendedor teve que apresentar 3 alternativas locacionais para o empreendimento, por exemplo. Muito comum que o órgão ambiental faça essa solicitação de que, na hora de se apresentar, eu quero que você considere esse empreendimento estando aqui, ou estando ali no outro local do terreno, ou lá no outro local do rio, né? Ou uma linha de transmissão que vai passar por esses fragmentos, e o órgão ambiental, né, e o próprio consultor ambiental, empresa, vai apontar a mais viável, ambientalmente falando, e o órgão ambiental vai fazer essa primeira análise. O que significa que a LP só atesta a viabilidade ambiental e a locação do empreendimento? Significa que, se ela for emitida, o empreendedor vai pegar ela na mão e não vai mexer um tijolo na obra, não vai abrir um buraco, não vai abrir uma estrada. Tá? Isso é o que você, consultor ambiental, precisa saber. Que, se você estiver trabalhando com licenciamento ambiental trifásico e você recebeu a LP na mão, você simplesmente recebeu uma autorização para que se passe para a próxima fase, que é a fase de projeto. Você apresentou estudos e agora você vai ter que fazer projeto básico de como colocar esse estudo em prática, como colocar todos os monitoramentos, todas as previsões de minimização de impacto, né, de mitigação de impacto, de compensação de impacto, independentemente do porte do empreendimento. Se você foi enquadrado para ser licenciado pelo sistema trifásico, esta LP na mão, é lógico, é ótimo, é muito bom, mas ela vai te autorizar você para a próxima fase. A próxima fase é você elaborar projetos, tá? A aula aqui não é de etapas, é de licenças, então a gente não vai falar do PBA, a gente não vai falar do EIA-RIMA, não vamos falar do RAS, do RCA, né, do RDPA, enfim, do PCA, essa sopa de letrinhas do licenciamento ambiental, mas uma vez elaborado o projeto, uma vez elaborado o documento que o órgão ambiental analisou, foi a campo, se necessário, e atestou a viabilidade na LP e viu que o projeto é viável, pode ser compensado o impacto, pode ser mitigado o impacto, tudo que está ali você vai colocar em prática? Sim, eu me comprometo, né, a colocar todo esse projeto em prática. Então está aqui, toma a tua licença de instalação. Aí o próprio nome já diz, né? Pode instalar. Aí sim, aí você começa a abrir, começa a escavar, começa a fazer supressão da vegetação. Depende, tem que ver se tem alguma condicionante que vai falar assim: esta LI não autoriza o corte.
você tem que pedir uma autorização de supressão da vegetação. Percebem? Que isso que vai fazer você ter cada vez mais informação na mão, que é importantíssima na hora de você conversar com o seu cliente. O cliente, na verdade, ele não tem a menor noção disso, na maioria dos casos, tá? Ele não tem a menor noção de que existe essa sequência, de que cada licença tem um objetivo específico, ele não tem a menor noção de quanto tempo vai levar para tirar uma licença. Então, você, com a sua experiência e com o tempo de experiência que você vai cada vez adquirindo, vai começar a ter uma noção de quanto tempo cada licença pode ser emitida, dependendo de cada atividade, né? Uma coisa é fato, né? Vai depender muito da capacidade do órgão ambiental de analisar e, né, despachar processos internos. Se a gente está falando de um órgão ambiental municipal, tem um tipo de equipe, tem um tipo de disponibilidade de recursos. Se a gente está falando de um órgão ambiental estadual, já tem uma outra, né, conformação ali, configuração de equipes, de número de funcionários. Eventualmente, a gente tem ali alguns tipos de atividades que o órgão ambiental acaba emitindo com uma certa regularidade. Mas tudo vai depender, e aí é papel de vocês, tudo vai depender da qualidade dos estudos que vocês protocolam. Se vocês protocolarem estudos bons, estudos concisos, estudos com informações coerentes, que não é encher linguiça, o órgão ambiental vai utilizar aquela informação de forma rápida e prática para fazer uma análise e deferir ou indeferir o teu processo, e você vai passando para a próxima fase. Concluiu isso daqui, né, implantou a obra, fez todos os controles ambientais, comprovou com periodicidade, com uma regularidade que você está monitorando os possíveis impactos, que eles estão minimamente controlados ali, você já pode juntar todas essas evidências e pedir a licença de operação.